Olá, mulher de fé. Hoje estou aqui com a minha mãe Lourdes, e vamos trazer um pouquinho sobre a vida de Maria Madalena, essa mulher que foi fiel, e temente a Deus e a Jesus a partir do momento que ela foi tocada e ela sentiu esse chamado de Jesus, onde Jesus a chama pelo nome, e a partir daí ela não o abandonou mais. E ela tem um ensinamento, um viver que vem muito de encontro com aquilo que buscamos, que é essa mudança, mudar de dentro para fora. Então vamos começar esse momento reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A Mayara me convidou para a gente estar partilhando um pouquinho sobre a vida de Maria Madalena. E nós podemos ver que no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, vem falar dessa mulher. Quando ela chega, um fariseu convidou Jesus para comer na casa dele. E ela, sabendo que Jesus estaria na casa daquele fariseu, ela foi lá. E lá, aos pés de Jesus, ela levou alabastro, um perfume caro, ungüentos para ungir os pés do Senhor. Quando ela encontra frente a frente com Jesus, ela não conteve as lágrimas. E as lágrimas dela lavavam os pés do Senhor. E ali ela enxugava com os cabelos. A palavra de Deus fala isso. E aquele fariseu ficou pensando, se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem era essa mulher, uma pecadora pública, uma pecadora conhecida ali daquela região. E Jesus imediatamente questiona o fariseu. E ele fez até uma pergunta sobre o perdão, Se você pode até procurar depois, é longa esse evangelho, essa passagem em Lucas 7, a partir do 36, que relata toda essa história. E ali, ela, mesmo que tinha esse diálogo do fariseu e Jesus, ela continuava ali aos pés do Senhor. E naquele momento, Jesus fala para ela, tua fé te salvou, vai em paz, E ela começou a seguir Jesus. Foi a discípula, a primeira mulher discípula que a palavra de Deus relata, é a Maria Madalena. Olhando na palavra de Deus, nós encontramos falando dela, de Maria Madalena, citando o nome dela, em 17 passagens, 17 vezes, Maria Madalena. E são duas passagens assim que eu acho maravilhosa, Mayara, e vocês que estão fazendo esse jejum, é quando ela estava ali junto com Nossa Senhora no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 25, quando fala que aos pés da cruz estava Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Então Maria sempre assim junta, outra coisa que me chama muita atenção também, a amizade, a intimidade que ela teve com a mãe de Jesus, sempre junto. A partir daquele momento que ela teve aquele encontro pessoal com Jesus, ela procurou estar também junto com Maria, a mãe de Jesus. E neste momento crucial, difícil, de dor, de sofrimento de Jesus, quem assistiu já aquele filme do Mel Gibson, ele relata muito bem essa história. Até mesmo ali nos momentos de sofrimento, ela acompanhou Maria em toda a luta, junto com João, evangelista. E depois também na ressurreição, que é um momento muito forte para nós. Ela foi a primeira a quem Jesus apareceu. E a palavra de Deus, posso ler? Sim. Vou até pegar aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 11 a 18, onde vem falando dessa ressurreição de Jesus. Então aqui no versículo, a partir do versículo 11... Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Tamanho era o sofrimento de Maria,
que ela não reconheceu que era Jesus que estava ali. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, diz-me onde o pusestes, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. E quando Jesus pronuncia, ela voltando-se, ela exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que lhes tinha acontecido, falado. Então, aquele momento, quando Jesus chama ela pelo nome, que ela reconhece, imagina a alegria do coração de Maria Madalena. A hora que ela olha para trás e ele chama ela pelo nome, e ela reconhece pela maneira carinhosa que Jesus tinha com ela. E como ela fala que ela é a primeira discípula, e a primeira a anunciar essa ressurreição, porque Jesus deu essa ordem a ela, incumbiu ela de estar indo lá aos irmãos dele, aos demais discípulos, para avisar: eu vi o Senhor. E aquele eu vi o Senhor tem assim tem que ecoar muito forte dentro de nós, muito forte. Eu vi o Senhor. Eu sei que vocês estão trabalhando assim com as mulheres católicas, não é? Sim, esse grupo é só mulheres católicas. Católica, eu tinha esquecido de perguntar isso para a Maiara. Então, para nós, o quanto é importante, com os olhos da nossa fé, em oração, sempre a gente buscar ver esse Jesus. E realmente, principalmente na Santa Missa, quando nós vamos à Santa Missa, ou vamos numa adoração, ou diante do sacrário, a gente chega ali e vê assim: eu vi o Senhor, eu estou vendo o Senhor, eu estou com o meu Senhor. Ouvi Ele dizer o nosso nome. E quando nós temos esse encontro com Ele, a gente não quer mais assim abandonar, afastar dele. Precisamos ter essa perseverança. E Maria teve. E ela tomou um posicionamento, e ela foi firme, ela foi fiel, ela foi perseverante na decisão dela. E essa decisão precisa ter sempre essa busca do Senhor. Eu não posso sozinha achar que com as minhas forças eu consigo, mas pela fé. Hoje meditamos no terço da libertação, Isaías 43, versículo 1 e 2, mas o versículo 1 já fala sobre isso, que o Senhor, Ele nos protege, nos guarda em todas as situações e também nos chama pelo nome. Então, isso de chamar pelo nome é algo que Deus quer muito. Ele chamou cada uma, e cada uma que está no grupo aceitou já esse chamado, E para esse processo. Então, para esse processo de mudança, como ontem já mencionei, nem sempre o mudar é fácil, mãe, Não. E ainda mais quando a gente coloca também o mudar hábitos na parte de alimentação, e esses hábitos na parte de alimentação também vai envolver outros hábitos, como a rotina ao sono, a hidratação, uma atividade física, mais a parte da oração, mais conexão. Então, sim, são várias mudanças que acabam acontecendo para que a gente chegue no objetivo. E aí, por fim, a gente começa a observar que a perda de peso é o menor, é uma consequência de tudo aquilo que houve nesse processo de mudança, E essa turma com esse nome, com o nome, como eu já mencionei, Madalena, coloquei porque Maria iria confundir com a primeira turma, que foi a Maria, em relação a Maria, mãe de Jesus. Então, Madalena, só para não confundir, mas Madalena, mas Maria Madalena tem uma história de vida muito forte, que traz muito isso, o chamado, e ao mesmo tempo esse carinho e esse respeito que Jesus tinha, porque Jesus poderia ter aparecido por qualquer outro discípulo, Mas ele tinha um carinho, um respeito muito grande por ela, e ele viu, reconheceu a dor que ela estava sentindo ali também, E ao mesmo tempo, Jesus tem esse carinho porque Maria Madalena, ela foi uma, das poucas pessoas que ficaram até o fim ali com Jesus na cruz. Ela não abandonou nesse momento,
E na ressurreição ela também foi a primeira a ir até o túmulo, né? Porque mesmo naquele momento de dor, mesmo vivendo aquele luto, ela estava ali, ela não desistiu da sua fé, ela queria estar perto e próximo do seu mestre. E aí Jesus vem ao encontro dela. Então isso também é um modelo, um exemplo para nós, que precisamos também buscar isso. E estar na presença de Jesus nesse momento é como minha mãe disse, é na missa e nas adorações, né? Que algumas igrejas fazem adoração após as missas, pelo menos aqui na nossa cidade, em Três Lagoas, assim, tem o grupo de oração, não sei se ainda faz momentos de oração, de adoração. Então, são momentos que a gente tem aí para adoração, porque a gente precisa buscar fortalecer o nosso emocional, porque assim, quando o nosso emocional ele está abalado, a gente acaba descontando mais na comida, né? Mais nessas situações, trazendo aí mais uma tristeza, e tristeza não é de Jesus, porque está em Filipenses, né? Filipenses 4:4, né? Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Ele quer a gente alegre. Claro que não dá para ficar 100% alegre. A gente tem, como a gente já vem falando, esses momentos de oscilações, mas que o nosso maior tempo seja da confiança e dessa alegria que vem de Deus, que vem do Senhor, né? E quando a gente busca isso, busca essa presença, a gente começa a ver essa mudança. E a mudança de dentro para fora é assim. Ela começa ali, a gente começa a ver, a gente começa a entender que o nosso corpo realmente é templo do Espírito Santo e ele precisa cuidado. E esse cuidado não é um cuidado de vaidade, porque a vaidade é um pecado, sim, mas aquela vaidade excessiva, né? Como às vezes a gente vê pessoas que começam a fazer procedimentos que depois a gente nem reconhece, mas a pessoa se torna outra. Mas um cuidado para que você tenha mais saúde, mais disposição. Esse cuidado é um cuidado que Deus quer. Ele quer esse cuidado porque o nosso corpo é um presente dele, né? Ele nos confiou e ele nos confia esse cuidado também. E aí quando eu busco isso, busco esse cuidado, esse bem-estar, eu começo a ver que esse processo, essa mudança, ela acaba sendo leve, né? Por mais que, como a gente já vem trabalhando, a mudança, ela não é tão simples assim, mas ela vai se tornando leve. Por quê? Porque eu não estou sozinha, né? Eu não estou sozinha, eu estou com Jesus. Ele não me abandona, eu estou com Jesus. E junto com Jesus, eu tenho a proteção também aí do anjo da guarda, que a gente já vem também trazendo isso, que ele nos ajuda, nos protege, né? Nos inspira. Tem também o Espírito Santo, que a gente deve clamar por esse Espírito, pedindo para que ele nos renove, nos batize, nos ajuda nas nossas escolhas também, até escolhas alimentares. Temos também Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para interceder, cuidar de nós. E a Ave Maria, ela é muito, uma oração forte para a gente estar fazendo também nesse processo de mudança. Sabe quando aquele dia que você acha assim, não vou dar conta, ou o dia foi cansado demais, eu vou resolver o meu estresse com esse pote de sorvete. Em vez de fazer isso, reza uma Ave Maria, pede para ela, porque em vez de você tomar todo o pote de sorvete, você toma só um pouquinho, né? Uma bolinha. Então, a gente precisa pedir essa força, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. Quantas vezes tentaram ou tentamos, né? Eu já tentei, na minha adolescência, várias dietas que não saíram do lugar, né? E quantas vezes a gente tenta? E não é só isso, né? Na parte também emocional, quantas vezes a gente tenta mudar e a gente não consegue, porque a gente precisa dessa força. Há vazios que a gente só consegue preencher com Jesus e não com a comida. E Maria Madalena traz muito isso. Até tem um santo da igreja, eu não sei se eu citei isso da outra vez, Santo Agostinho, que ele fala que o nosso coração só vai encontrar assim, paz, aconchego, sossegar, quando a gente deixar que a presença de Deus invada todo o nosso coração, que descanse no coração de Deus, né? Porque tem vazios que só Deus mesmo. E o ser humano tem esse vazio existencial e precisa ser preenchido com a presença amorosa do Senhor. E Maria Madalena foi essa mulher que ela permitiu essa graça, né, de estar com ele.
ela teve essa graça de caminhar, de servi-lo, que era preencher a vida dela com a presença de Deus, né? E ela foi preenchida. Então, que aí ainda a gente estava falando, ela era uma pecadora. E pecar não significa assim que nunca mais eu vou pecar. De repente a gente tem as recaídas. E São João Paulo II, ele diz que o pecador não é aquele que desiste, mas é aquele que recomeça sempre, sempre, sempre. Todos os dias a gente tem que recomeçar. Mesmo que eu caia, mas eu preciso olhar para o Senhor e levantar. Com certeza Maria Madalena tinha isso no coração dela. A partir daquele momento que ela encontrou com o Senhor, ela foi tão preenchida e ela sabia que ela precisava sempre estar na presença dele para que ele pudesse assim preencher os vazios da vida dela. Então, que a gente possa sempre buscar, isso que a Mayara colocou, na oração, na adoração ao Santíssimo. E no sacrário, graças a Deus, as igrejas que no Brasil inteiro têm as portas abertas, a maioria, para a gente estar assim, em adoração diante do sacrário, ali na capela do Santíssimo, falar com o Senhor, né? De estar com Ele. Assim como Maria Madalena entrou na casa daquele fariseu, que a gente possa estar aos pés do Senhor sempre. E é necessário a Santa Missa, a oração do terço. Eu faço parte do grupo de oração da Renovação Carismática Católica e está nos 5 continentes esse movimento. E no Brasil é difícil uma igreja que não tenha o grupo de oração. Então, se você ainda não participa, procure informar a igreja mais próxima de você, o dia, o horário, que é uma benção. Faz só 35 anos, quase 36 anos que eu participo, eu nunca parei, porque é isso que tem preenchido, é isso que essa Maria Madalena aqui hoje precisa de estar diante desse Senhor, beber dessa graça. E diante dessa realidade de Maria Madalena, que ela encontrou Jesus, e depois também da ressurreição, né, que ela foi para anunciar os irmãos dela, né, os outros discípulos, eu vi o Senhor. E hoje não é diferente as nossas realidades. Um dia tive essa experiência, você teve, Mayara, tantas pessoas, e quantas pessoas que eu conheço, que às vezes viviam uma vida tão assim longe de Deus, não buscava a presença de Deus, e ela teve esse encontro de ver, de experimentar, fazer essa experiência de Deus na vida dela, a experiência de um Jesus vivo, ressuscitado na vida dela. Então, que é necessário, e é tão fácil, às vezes nós pensamos que Jesus é para algumas pessoas, para o Papa, o Bispo, os padres, é para todos nós, para todos nós. Se ele permitiu que Maria Madalena estivesse diante dele, ele permite a mim, a você, a cada um de nós, esse encontro pessoal. E é necessário, nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, de lutas, tantas dificuldades, é necessário a gente buscar ter essa intimidade com o Senhor, de estar junto com Ele, estar na presença dEle. Não é só alguns momentos não, mas assim, como Maria Madalena, ela caminhou, ela estava passo a passo com Jesus. Em relação a isso, de afastar, eu sou uma pessoa que teve um período de afastamento da igreja. Então, tive a minha adolescência dentro da igreja, pregava, dava curso, cantava, que hoje em dia, como falo com meu marido, ele até dá risada, porque ele fala que eu sou desafinada, como que eu fazia parte do coral, mas assim, pregava para crianças, mas fui crescendo, fui estudando, casei, tive meu filho, e depois veio outra faculdade, veio o divórcio, quantas coisas foram acontecendo, quantas mudanças, né? E eu me afastei, tá? Me afastei da igreja. Teve um período que eu só ia às missas, aí com a pandemia eu parei de ir até as missas e achava assim, sabe quando você distancia? Que não sei nem o que achava. Talvez que eu ia conseguir resolver tudo sozinha, fazia as minhas orações em casa, mas não tinha mais aquele ânimo, né? Só que uma coisa é certa, eu sei que meu pai e minha mãe sempre rezaram por mim, nesse momento que eu não tinha essa força, ou me afastei, eu sei e acredito que eles estavam ali, né? Igual os discípulos, eles afastaram naquele momento da dor, mas manteve firme ali, Maria Madalena,
Maria, mãe de Jesus, e João. E isso é uma forma da gente ver que às vezes a gente precisa de alguém que mantém aos pés do Senhor para nos resgatar também. E aí, eles nunca desistiram de mim. Aos poucos, eu fui voltando novamente para a missa, casei novamente, consegui, né, a nulidade do meu casamento, do meu primeiro casamento. E o ano passado eu casei novamente, fiz a legitimação pela Igreja Católica e hoje eu vejo como é bom, né, isso dos meus pais, eles não terem desistido, me resgatou novamente. Hoje eu estou aqui trazendo essa união da nutrição com a oração, que foi um chamado, como eu já mencionei. Eu comecei a procrastinar isso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Seguir o Senhor, tá levando Ele, é uma responsabilidade. E às vezes eu falava para Deus, parece que eu não quero isso, não quero essa responsabilidade de me colocar assim. Mas quando Deus chama, quando Ele chama a gente pelo nome e Ele coloca um propósito na nossa vida, por mais que a gente fala não, por mais que a gente recusa, não, Senhor, ainda não é a hora, não, Senhor, não é o momento, aquilo começa a te incomodar. Mas te incomodar de um jeito bom. E aí você começa a ter uma força, uma coragem, que às vezes você para e pensa, mas Senhor, onde estava isso? Né? Parece que eu não iria conseguir, onde está isso? Eu quis trazer essa fala para mostrar que às vezes a gente afasta. Eu não sei exatamente como está a sua fé nesse momento, mas eu acredito que se você aceitou, é porque Jesus te chamou pelo nome. E o jejum, ele foi muito importante nesse período para mim também. Porque eu comecei a participar da missa, fiz a minha confissão, comecei a fazer orações, participar aí das quaresmas com o Frei Gilson, e de outras também, né, de outras novenas, igual com o Padre Alex Nogueira também, eu gosto de estar fazendo, e fazer jejum. Comecei sempre a fazer o jejum, né? E isso trouxe essa força, trouxe esse renovo também para a minha vida. Então, se você está buscando isso, é porque Deus está te chamando, Deus está te fortalecendo no seu propósito. E tenha coragem. Às vezes a gente começa a querer deixar para depois, mas às vezes é agora, Ele nos chama agora. E tenha essa coragem de dizer o seu sim. Tem um escritor, David Wilkerson, ele é americano. Em um dos livros que ele escreve, ele diz o seguinte: quando nós somos batizados no Espírito Santo, vou usar a linguagem que ele usa no livro, a gente é piado. Eu posso até afastar isso que você colocou, meio que deu uma afastada, desanimou, né? Mas você era piada pelo Espírito Santo. E piada o que é? Quando você amarra alguém, algum animal pelos pés, ele pode te dar até uma corda, né, para ele ir longe, mas ele tem que voltar. Então a gente pode até, assim, de repente voltar para a vida velha, voltar para aquele comodismo, parar com a nossa fé, de acreditar num Deus poderoso, achar que a gente pode com as nossas forças, mas o Espírito Santo já está trabalhando. E sempre, sempre vai ter alguém intercedendo por nós. Sejam nossos pais, seja um amigo, alguém sempre vai estar, neste momento agora, tem pessoas, milhares e milhares de pessoas intercedendo por nós, que nós nem conhecemos. E essa oração chega ao coração de Deus. Então a importância da nossa fé, de buscar esse Deus vivo e verdadeiro. Porque uma coisa eu tenho que falar para vocês, o nosso lugar assim, definitivo é o céu. E se eu não buscar Deus, como que eu quero ir para o céu? Então eu preciso viver já esse céu, começar a viver aqui, você também. Começar a viver aqui para que eu possa viver a eternidade junto de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer um momento de oração? Vamos sim.
da maneira que você quiser, que está aí na sua casa. Vamos imaginar, nos olhos da fé, Jesus, assim como ele estava na casa daquele homem fariseu, à mesa, ali tomando uma refeição junto. E aquela mulher entrou naquela casa e colocou aos pés do Senhor. E ali ela chorou amargamente, emocionada, os pecados que ela havia cometido até aquele momento. O sofrimento dela, o sofrimento que ela trazia na alma dela. E neste momento você possa apresentar para o Senhor toda essa amargura, essa tristeza, esse sofrimento, essa solidão, esse vazio, esse sentimento que parece que nada dá certo para mim. Talvez você até tenha falado isso. Nada dá certo, eu sou um derrotado. Meu irmão, minha irmã, você é um vencedor. O Deus, aquele que Maria Madalena encontrou, ele venceu a morte. E ele nos faz vencedores. Então que o Senhor possa, neste momento, tocar em todas as feridas do seu coração, da sua alma, do seu corpo. Que você possa apresentar aquilo que você precisa de cura e de libertação. E que o Senhor possa realizar na tua vida como realizou na vida de Maria Madalena. E ele disse para ela: a tua fé te salvou, o teu amor. Ela teve muito amor com o Senhor. Que o nosso coração se encha de amor por Jesus. E receba esta graça, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, a presença amorosa do Senhor na tua vida. Para que junto nós possamos dizer: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor que me livrou, me curou, me libertou, me transformou. Eu vi o Senhor que encheu meu coração de paz, de esperança. Eu vi o Senhor que ressuscitou em minha fé que muitas vezes estava morta, adormecida ou morta mesmo, sepultada. E hoje o Senhor ressuscita a nossa fé. Nós agradecemos e bendizemos a Jesus por essa graça, por essa bênção, por Ele ser um Deus presente, vivo e real. Ele não faz distinção de pessoa. Diante do Senhor nós não somos estrangeiros, somos conhecidos, amados dEle. Ele nos ama. E é por mim e por você que tudo isso aconteceu, essa morte de cruz, onde Ele foi sepultado e também a ressurreição. Pensando na minha vida e na tua vida. Então que você acolha esta graça. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe, obrigada pela sua participação mais uma vez, por compartilhar, um pouquinho da vida de Maria Madalena, mas não só isso, compartilhar a Deus, compartilhar aí essa vivência com Jesus. Então, obrigada, mãe, por esse momento. Para mim é uma graça muito grande, Maiara, e sempre eu falo que o primeiro lugar da minha comunidade é em casa, é minha família, e você sabe disso. Então eu procuro assim fazer de tudo para dar esse testemunho de fé para vocês, meus filhos, neto, marido, a minha família. Mas eu preciso viver isso também pessoalmente, na minha vida, porque eu quero um dia ir para o céu, estar cara a cara com Jesus. E é isso, então eu que agradeço pelo convite, por esse momento. Que Deus abençoe vocês todas, tá? Amém. Fiquem com Deus.